Vamos aos conceitos das duas agremiações, começando com o Fluminense Futebol Clube. Os donos da casa, sempre de 0 a 5 estrelas. Vamos conceituar titulares, reservas, treinador e coletivo. Começando com o goleiro Fábio. Quantas estrelas merece o goleiro do Flusão, Simon? O Fábio, eu vou dar 3 estrelas para ele. Ele foi pouco exigido no jogo, mas quando essas poucas vezes que ele foi exigido, ele esteve muito bem posicionado, bem tranquilo. Então, 3 estrelas pro Fábio. Lateral direito do Flusão, Samuel Xavier. O Samuel Xavier não gostei muito da atuação dele hoje, nem não ajudou tanto na parte de ataque, muito menos na defesa, né? Ele não é um grande marcador. Eu vou dar 2 estrelas pro Samuel Xavier. E o nosso querido capitão do Fluminense de volta ao Maracanã, Thiago Silva. Thiago Silva chegou bem no Fluminense, ajudando bastante, dando tranquilidade defensiva e ajudando também na parte do ataque. Vou dar 4 estrelas pro Thiago Silva. 4 estrelinhas então aí para Thiago Silva e o parceiro dele na zaga do Fluminense, Thiago Santos. Thiago Santos também fez um jogo bem tranquilo, bem posicionado, jogando. Fez um bom jogo o Thiago Santos, vou dar 3 estrelas para ele. 3 estrelinhas aí pro Thiago Santos, lateral esquerdo do Fluminense, Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa eu vou dar 3 estrelas também, fez uma partida razoável, né, ajudou em alguns momentos ofensivamente. É um cara que muitas vezes deixa a desejar da parte técnica, mas ele fez um jogo bem tranquilo, 3 estrelas para ele. Muito bem, vamos à meia cancha do Fluminense, começando com o volante de seleção brasileira, André. O André também voltando, né, aos poucos à equipe do Fluminense, deu uma sustentabilidade também para a defesa do Fluminense, uma tranquilidade para sair jogando, marcou bem os jogadores de meio campo ofensivo da equipe do Palmeiras. Vou dar 3 estrelas para o André. Muito bem, vai pro bonde das 3 estrelas, vamos com o camisa 8 agora do Flusão, Martinelli. Martinelli também vai ganhar 3 estrelas, mesmo nível de atuação que o André. Melhorou muito com a volta do André, né? Ele fica menos sobrecarregado. Então dá 3 estrelas também pro Martinelli. Vamos agora ao craque do Fluminense, mas tá estressadinho ultimamente, o Paulo Henrique Ganso. O Ganso eu vou dar 2 estrelas para ele. Ele começou bem o jogo, tomando conta do meio de campo, encontrando bons passes, mas aos poucos ele foi ficando irritado e o nível de atuação dele foi caindo. Então eu vou dar 2 estrelas pro Ganso. Fica com 2 estrelas então Paulo Henrique Ganso. Vamos ao ataque tricolor, ele foi destaque do primeiro tempo, mas saiu no intervalo. Marquinhos, número 77, Simon. O Marquinhos eu vou ficar com 4, vou dar 4 estrelas pra ele, não entendi a alteração. Pra mim ele fazia um bom jogo, era o principal jogador de ataque do Fluminense. Eu vou dar 4 estrelas pro Marquinhos. Vai ser uma briga boa aí pela titularidade com o Kevin Serna, entre Marquinhos e o Serna. Vamos agora a ele, o autor do gol do jogo, John Arias. John Arias também fez um bom jogo, uma volta que o Fluminense precisava muito, né, de um jogador que nem o John Arias, sentia muita falta. Vou dar 4 estrelas pro John Arias. 4 estrelas também então para John Arias, autor do gol da vitória do Flusão. Esse tá apagado, mas também, vou te contar, hein, cria pouco o Fluminense. Cano, quantas estrelas vai, Simon? Eu vou dar 1 estrela pro Cano. Ele até é um cara que se esforça bastante, se doa pra equipe, mas se o time não criar jogada pra ele acaba sendo 1 a menos. Então eu vou dar 1 estrela pro Cano. 1 estrela então para German Cano, atacante, goleador, centroavante do Fluminense num extenso jejum aí sem gols, o nosso querido Cano. Vamos às reservas tricolores, só pra gente deixar redondinho pra galera que também vai acompanhar no Terra. Kevin Serna, por que ele foi eleito o craque 5 estrelas da partida, Simon? O Kevin Serna ele foi eleito o craque 5 estrelas porque ele manteve o nível do Marquinhos, também foi o principal jogador do Fluminense na segunda etapa, né? O Marquinhos foi o principal da primeira, o Serna foi o principal da segunda, e o ponto principal é que ele fez a jogada do gol, né? Uma bela jogada que ele criou pelo lado esquerdo e ele deu assistência pro gol do John Arias, ele definiu o jogo, então por conta disso é o craque 5 estrelas. Muito bem, vamos à segunda mexida do Mano Menezes, Cauã Elias, o garoto do Fluminense. O Cauã Elias eu vou dar 2 estrelas para ele deu uma movimentação maior que o Cano, mas ele erra
em algumas tomadas de decisão. Teve um contra-ataque logo depois que o Fluminense abriu o placar, que ele poderia ter feito passe pro Marcelo, acabou segurando demais e acabou atrasando as jogadas do Fluminense. Então vou dar 2 estrelas pro Cauã Elias. 2 estrelinhas então pro Cauã. Terceira mexida, Nonato veio aí no time do Fluminense. Nonato também deu uma movimentação maior para a equipe do Fluminense em relação ao Martinelli, né? Deu uma qualidade mais ofensiva pro Fluminense. Fez um jogo bom, vou dar 3 estrelas pro Nonato. Eva, 3 estrelinhas então aí o Nonato. A quarta mexida do Mano Menezes, o experientíssimo Marcelo. Marcelo entrou melhor que o Ganso, né? Entrou numa posição diferente da que ele costuma jogar, né? Um pouco mais de liberdade e tranquilidade para jogar. Criou algumas boas jogadas pro Fluminense. Vou dar 3 estrelas pro Marcelo. 3 estrelinhas então para o Marcelo. Vamos fechar as alterações de Mano Menezes com o Marcelo, porque ele deixou a quinta por fazer, não fez a quinta alteração. O Mano Menezes. Vamos avaliar agora o coletivo, o conjunto da obra do Tricolor das Laranjeiras, Simon. O Fluminense fez um bom jogo, melhorou bastante, né, em relação ao que estava no início do campeonato. O Fluminense fez principalmente um bom primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco mais abaixo, então vou dar 3 estrelas pro Fluminense. 3 estrelas então pro coletivo do Fluminense. Vamos agora à nota do Mano Menezes. Quantas estrelas leva o treinador do Tricolor? Eu vou dar 4 estrelas pro Mano Menezes, porque ele se sobressaiu em relação à estratégia da equipe do Palmeiras e as alterações dele deram certo. Principalmente a do Kevin Serna, por mais esquisita que tenha sido a saída do Marquinhos no primeiro tempo, ele acertou na entrada do Serna, que fez a jogada do gol. Então 4 estrelas pro Mano Menezes. 4 estrelas então pro treinador do Fluminense, já devidamente conceituados. Titulares, reservas, treinador e coletivo.